Bom dia, pessoal. A gente tá gravando, vou começar a gravar esse vídeo então para falar sobre as últimas atividades, que é a atividade número 7, que eu postei lá no Classroom na semana passada, tá? As atividades são sobre o foco narrativo, as páginas 95, 96, 97 e 100 do livro Se Liga na Língua, que é o livro que a gente tá fazendo as atividades, tá? Então eu vou fazer uma leiturinha aqui do textinho para vocês, dar uma explicação e a gente fazer a correção dessas atividades que vocês estão fazendo. Atividade sobre o foco narrativo. O narrador é a voz escolhida pelo autor para relatar os acontecimentos em uma narrativa de ficção. Então, o narrador é aquele que fala dentro do texto, é aquele que vai contar a história, é aquele que vai situar o leitor de todos os acontecimentos, de tudo aquilo que que estiver acontecendo na história, né? Esses acontecimentos são apresentados a partir de um ponto de vista que é chamado de foco narrativo. Dependendo do foco narrativo, o resultado é diferente, pois criam-se histórias que são mais confiáveis ou menos confiáveis, ou histórias que podem valorizar os elementos internos ou externos dos personagens, entre muitos outros efeitos. Então, de acordo com o foco narrativo, de acordo com a visão do narrador, a gente vai ter um foco narrativo diferente dentro da história, tá? Então, assim, ó, se eu tiver duas pessoas contando a mesma história, cada narrador vai colocar a sua visão, vai ter o seu foco narrativo. Ainda que você já tenha tido a oportunidade de refletir sobre o narrador em momentos anteriores, nas atividades dessa sessão você poderá associar suas observações e alguns elementos da teoria das narrativas. Tá, gente? Então, é assim, ó, o narrador é aquele que tá falando dentro da história, é aquele que tá colocando as suas ideias, tá colocando o seu foco ali dentro, né? Dizendo o que a visão que ele tem. A primeira atividade aqui, ó, releia o terceiro capítulo transcrito do romance A Máquina, de Adriana Falcão. Vivia em Nordestina, mesmo ali na rua de baixo, uma moça que apertava os olhos pela metade quando olhava, porque Antônio era completamente apaixonado. Ninguém sabe dizer até hoje se o que endoidecia ele era o olhar pelo meio de Carina ou o resto todo. Entenda-se por todo, inclusive o perfume que ela ia deixando por onde passava. Antônio, que para cada pessoa era um, para Carina era somente o rapaz que sempre dava um pulo na casa dela quando largava do trabalho. Depois ficou diferente, mas só depois. Só depois que as coisas todas mudaram. Então a gente tem aqui, né, o narrador, ele é um personagem da história, aquele que está contando essa história, ele faz parte da história. Nesse caso aqui, desse trecho, trechinho, né, o narrador ele não é personagem da história. Pode acontecer que, se fosse o Antônio falando dos acontecimentos, dos sentimentos dele, ele seria personagem. Então, quando a gente tem um narrador assim, a gente coloca assim que ele é só um narrador, que ele só vê, ele é onisciente, ele sabe das coisas, mas ele não está presente, ele não é um narrador personagem. Em que pessoa está sendo feita a narração? A narração está sendo feita em terceira pessoa, né? Porque ele está colocando que o Antônio vivia, a Carina, né? Qual era as coisas que aconteciam com os outros em terceira pessoa, eles ou elas, né? Ela, no caso. É possível dizer que o narrador conhece os eventos futuros em relação ao tempo que está contando? Sim, né? Ele coloca que ele sabe das coisas porque ele coloca ali que as coisas todas mudaram. Depois ele coloca, depois, lá na frente, Antônio, que para cada um era somente o rapaz que sempre dava um pulo. Depois ficou diferente, né? Mas só depois. Então ele sabe o que aconteceu depois.
Letra D ali. Que sentimentos dos personagens são revelados no texto? O narrador revela que o Antônio era apaixonado pela Karina e que ela não dava importância para ele. Então, para ele, para ela, o Antônio não era nada, não era só mais uma pessoa normal, assim. Não era, ela não gostava tanto dele quanto ele gostava dela, né? Os conhecimentos do narrador são os mesmos de Antônio e de Karina ou são maiores que os personagens? No caso aqui são maiores, né? Porque ele sabe o que vai acontecer e ele sabe quais são os sentimentos deles em relação ao futuro. Então, se o Antônio e a Karina sabem de seus sentimentos no momento, o narrador aqui no caso já sabe do que vai acontecer lá no futuro, né? Coisas que Antônio e Karina não têm noção, não tem ciência ainda, não sabe ainda. Em relação a esse trecho, eu acho que é isso.